Oi, Irna, boa tarde. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, ouvintes. Maísa, as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, o CNU, que é também conhecido como o Enem dos concursos, começam nesta quarta-feira, dia 2. A seleção deste ano reúne 3.652 vagas, tanto para cargo de nível médio, técnico, superior e com salários que variam entre 4 e 16 mil reais. E aí, sobre esse assunto, a gente conversa com Gustavo Brígido, advogado e doutor em Direito Constitucional. Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bom, Irna? Alegria falar. Gustavo, então, finalmente chegou esse tão esperado edital. Quais são as novidades? Irna, como eu dizia há pouco, minha saudação a você, a Maísa, Letícia, toda a equipe do Povo CBN. A Boa grande tarde. novidade, a grande novidade, ela vem com a banca, certo? O CNU número 1 foi organizado pela Banca 6 Gran Rio, CNU número 2, organizado pela FGV, a tão temida Fundação Getúlio Vargas. Então, a primeira recomendação que eu passo para os nossos ouvintes, para os estudantes que mirarão no CNU número 2, fique esperto com essa banca, pegue provas anteriores, conheça o estilo. Nós temos um concurso com 9 blocos, dos quais 7 com vagas para nível superior, dois blocos com vaga para nível médio. E tem para todo gosto. O que você imaginar, as diferentes áreas, com um cardápio diferenciado de disciplinas, tá certo? Se você observar, temos disciplinas básicas comuns entre os blocos. Do bloco 1 ao bloco 7, por exemplo, nós vamos ter os desafios do Estado de Direito, políticas públicas, ética e integridade e diversidade e inclusão na sociedade. Os Uhum. blocos de nível médio, você pode me perguntar, nível médio, quais as disciplinas gerais? Português, matemática, noções de direito e um tópico chamado de realidade brasileira. E aí mistura um pouco de história, de geografia, exigindo do aluno esse conhecimento mais abrangente, tá? E as provas vão ser realizadas aqui no Ceará, mas tem oportunidades também de lotação aqui nesse edital? Essa aqui é a grande marca do CNU. A grande maioria dos cargos, o provimento é para o Distrito Federal, porque nós estamos falando predominantemente de Uhum. ministérios, mas a grande descentralização ocorrida é na realização das provas. Já tivemos no último CNU essa possibilidade. Você imagine, você está no interior do Ceará, você está no interior dos variados estados brasileiros e não precisar se deslocar até o Distrito Federal para poder fazer um concurso. Isso é uma revolução na forma de fazer concurso, a democratização do acesso, a democratização do acesso. Aí, outro detalhe, o candidato ele vai poder listar, porque são vários cargos por bloco, ele vai poder dizer, olha, o meu cargo número 1 é esse, número 2, número 3, ele vai colocando as prioridades dele. Um edital que precisa ser estudado. Você que vai se submeter ao CNU tem que conhecer as regras do jogo, entender as disciplinas que vão ser cobradas, escolher o local onde você quer ser lotado, porque não se restringe, obviamente, a um local, para que você saiba acertar de uma forma, porque muitas vezes você faz uma pontuação que serviria para determinado cargo, para determinado local, mas a distribuição dos pontos não é a mesma. Quando eu falo em distribuição de pontos, é porque tem Hum. peso diferente. O Pois cargo é, muda, dependendo do o peso cargo, muda. também tem uma diferença aí na pontuação, né? Então, você vai fazer uma única prova no dia 5 de outubro. Claro, são duas fases, uma fase objetiva e uma fase discursiva. Essa mesma prova que você vai fazer no dia 5 de outubro, ela vai ser pontuada diferentemente para os diferentes cargos a que você está se submetendo. Você escolheu um bloco de sua preferência, de acordo com a sua formação, com a sua afinidade, e dentro desse bloco, a sua nota vai mudando, porque, por exemplo,
Políticas públicas para nível superior pesa de uma maneira para um bloco e pesa de uma maneira diferente para outro bloco. O nível médio, você não tem essa distinção, porque para o nível médio, todas as questões têm peso único. E aí, Gustavo, quem se inscreve para um bloco pode concorrer a outro ou você tem que Não, você tem que decidir, escolher a o seu decisão tem bloco. que ser o bloco, né? Porque é um único dia de prova, a, a chamada geral, você escolhe o bloco, e dentro deste bloco, você encontra diferentes cargos. Não dá nem para dizer, olha, eu poderia disputar. Não, porque a sua área de formação, a sua Uhum. expertise, você vai olhar para aquele bloco e naquele bloco tem várias opções. Você só vai listar a sua ordem de preferência, tá? E esse ano também tem uma novidade que é uma política afirmativa para mulheres, né? Sim, são muitas cotas. Você observa, nós temos cota para PCD, nós temos 30% de cotas para pretos, pardos, quilombolas, indígenas, além de ação afirmativa para as mulheres. É o CNU da inclusão. E E quando a aí, gente nesse fala em caso, inclusão, é bom só explicar, né, que no caso das mulheres, é caso o percentual de candidatas classificadas para a segunda fase do concurso seja inferior a 50%, será feita uma equiparação para promover maior equilíbrio de gênero, né? Não é a exatamente, cota daquela de não é a cota lei. das mulheres, não é cota das mulheres, é uma forma de equilibrar após a quantificação já ter sido postulada, certo? Uhum. E aí, quando a gente fala de órgãos, de carreiras, quais são, vamos dizer assim, os órgãos que eram mais esperados e remuneração também? INSS é sempre uma atração, né? As vagas para o INSS, INSS tão falado esse ano por conta dos Uhum. escândalos, dos desvios, mas concurso para o INSS é sempre muito badalado. Nós temos 2 blocos dedicados apenas para o nível médio, os blocos 8 e 9. Então, você disser, não, não tem o nível superior, não participo, o CNU é para todo mundo. Mas, essencialmente, cargos voltados para os ministérios. Muita atenção, porque as vagas para os ministérios e agências reguladoras chamam sempre muita atenção. Tem um bloco de administração, que é um bloco com muitas vagas, mais de 1.000 vagas. Irna, a pessoa que já vem se preparando para concurso público e ela se depara com uma oportunidade dessa, repetida, né? Porque o CNU tende a ser uma realização anual. Tivemos o CNU, organizado pela Sesgran Rio, no último certame, e agora, oportunidade, eu já conheço tudo do CNU, eu fiz o último. Tenha cuidado. FGV, Muita calma aí. FGV vem aí. E tem também Marinha, né? As Forças Armadas também tem cargos administrativos lá, né? É para todo gosto. Nós temos centenas de possibilidades. Então, o que eu recomendo para quem almeja se submeter ao segundo concurso nacional unificado? Uhum. Acesse o edital, porque, diferentemente da outra vez, em que eram vários editais, hoje nós temos um único gigante edital com nove subeditais dentro. Você precisa conhecer as sub-áreas de cada um, entender os diferentes cargos que estão em cada bloco e dentro desses diferentes cargos, você saber a sua ordem de prioridade. Gustavo, como é que eu escolho a minha ordem de prioridade? Eu tenho um critério muito objetivo. Você começa escolhendo pelo que paga mais, que termina pelo que paga menos, a menos que você tenha outra aptidão Mas é diferenciada. bom também fazer a conta do deslocamento, né? Porque o custo de vida, por exemplo, em Fortaleza, não é o mesmo do Rio de Janeiro, não é o mesmo do Distrito Federal. É uma conta a ser mensurada, mas a turma que já vem estudando para concurso público, porque ninguém pode mais dizer que é marinheiro de primeira viagem no CNU, nós já temos um exame anterior, já dá para mais ou menos as pessoas terem uma perspectiva. Muitos estão indo para o seu segundo CNU, tem muita gente que vai estrear agora, mas Uhum. algumas pessoas já vêm da estrada do último. E ter muito cuidado com a decisão de optar pelas cotas, tá?
Irna. Por Eu quê? quero deixar esse alerta aqui. Eu advogo nessa área e lido com clientes que têm dificuldade de eliminação na heteroidentificação. Sabe como é que a comissão ela avalia? Hum, Ela parte de critérios fenotípicos. A banca vai olhar para o cabelo, para o nariz e para os lábios. Então, se o candidato se inscreve para a vaga de negro, eles vão buscar identificar, como eles chamam de traços negroides. uhum. É a espessura do nariz, a espessura do lábio e o perfil do cabelo. Muitas vezes o candidato diz: não, os meus avós eram negros. Se você não preencher fenotipicamente o perfil exigido pela comissão, chamada Comissão de Heteroidentificação, há uma grande possibilidade de ser eliminado, tá? Muito obrigada pela participação.